capítulo 18, verso 35. Só que nós vamos fazer essa leitura diferente hoje. Nós vamos fazer uma leitura viva. Nós vamos fazer uma esquete, tá, dessa leitura. Mas eu preciso então de alguns papéis aqui para a gente fazer essa esquete. Eu queria que alguém me ajudasse com os 2 microfones sem fio aqui, por favor, tá? Eu preciso de um papel para ser Jesus, tá? Espera aí, olhe para a pessoa do seu lado aí e veja se ela tem cara de Jesus, entendeu? Tem um aí que tem cara de Jesus? Eu vou escolher. O Felipe, é? Espera aí, dá dura aí para mim. Cadê? Foi até embora o Guilherme. O Caleb, tá até barbado. Vem cá, Caleb. Vai ser Jesus. Agora quem tem cara de cego? Tem alguém com cara de cego aí? Ou que possa fazer um bom papel de cego. Deixa quem? Quer ser o cego, é? Não, eu vou escolher o cego. Peraí. O Carlinho, vem cá, Carlinho. Agora tem que arrumar um óculos escuro. Alguém tem um óculos escuro aí? Na bolsa? Porque não pode. Pronto, daí, Gênesis. Vem cá, Carlinho, tu vai ser o cego, tá? Dá o óculos escuro pro Carlinho. Tá? Agora eu preciso de um papel da multidão, da pessoa que vai dizer assim pro cego que ele ficar calado. Tem que ser mulher, né? Tem que ser mulher. Porque é mulher que gosta de falar. Quem gosta de falar muito? A Adria, ela fez curso. A Adria fez curso de teatro. Ela vai ser a mulher da multidão que vai falar com o cego, né? Eu preciso também da multidão, né? Da multidão, eu vou escolher aqui. Eu vou escolher um grupo de amizade de homem, tá? Um grupo de amizade de homem. Deixa eu ver aqui. O grupo do Carlos Alessandro aqui. Cadê? Vem o grupo do Carlos Alessandro. Quantos são? Só isso, não preciso de mais. Eu preciso de um. Qual o grupo de vocês aí? Grupo do Micael? Grupo do Micael. Cadê o grupo do Micael? Não, tá certo. Cadê, Micael? Teu grupo? Vem cá, vem o grupo do Micael pra cá, mano. Agora o grupo de menina, Grupo da Jaque, vem, grupo da Jaque pra cá. Vocês vão ser a multidão. Carlinho, vem cá, Carlinho. Bem aqui, ó. Vai ficar bem aqui. Senta aqui, ó. Senta. Não, dá um pulo assim. Isso. Fica aí, tu tá cego, hein? Tu é cego. Aí, cadê Jesus? Cadê Jesus, mano? Vem pra cá, Jesus. Pronto, a multidão aqui. Agora vocês imaginam assim, como era. Rapaz, esse grupo é grande mesmo. Mas é essa multidão mesmo. Pode vir. Como é que vocês imaginam no filme? Jesus vai na frente, né? Tranquilo. E a multidão lá atrás. Não, a multidão fica uns na frente, uns assim. Vocês estão tudo querendo ver ele. Já. Uns na frente aqui, olha aqui, tá aqui, ó. Isso. Ei, peraí, tem. Vocês vão andar. Eita. Pronto. Agora vamos lá, hein? Vocês vão ser os homens do microfone, tá? Quando eu mandar, vocês vão lá nas pessoas, hein? Atenção, vamos à leitura agora, hein? Você pode até me acompanhar comigo aí. Lucas capítulo 18, a partir do verso 35.
Aí é o seguinte, eu leio e vocês fazem a atuação de vocês, tá? Agora você é teste de teatro. Bora ver se vocês são bons de teatro mesmo, hein? Aqui é Jericó. Aqui é a estrada de Jericó. Para Jesus está faltando um turbante. Alguém tem um lenço, alguma coisa assim? Jesus está esquisito, né? Pô, dá um turbante aí. É o Jesus Bin Laden. Vixe, isso deve estar cheiroso, mano. Pronto, agora melhorou, né? Agora tem, né? Pronto. É doido. Ficou perfeito agora. Vamos lá. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do... Mais devagar, mais devagar, mais devagar. Um homem cego estava sentado à beira do caminho. Aí você começa a fazer barulho. Aqui. Cadê a Ada? Vem pra cá, Ada. Agora parou. Quando ouviu a multidão, alguém tem que... tá aí. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. O que está acontecendo aqui? Mas o cego fala assim, é? Cego... Né? Cego... Vamos dar mais uma chance pra ele, por favor. Porque, sinceramente, olha esse cego aí, vendo tudo, olhando as estrelas, né? Cego não tem... Olha, vou dar uma aula, né? Eu sou o David Privé. Quando você for fazer você tem que internalizar um cego, entendeu? Cego é cego, por favor. Vamos lá. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Meu amigo, o que está acontecendo aqui? Agora melhorou. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Bem aqui. Vem, fala para ele. Jesus de Nazaré está passando por aqui. Aí a palavra de Deus continua. Então, aí pode passar. Tá passando, vai, faz barulho. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus! Ai, Jesus, eu tô aqui, Senhor, olha pra mim. Parou. Ele começou assim meio sem graça no início, né? Mas depois ele melhorou. Porque, mano, se você tá desesperado, Jesus tá passando, você fica: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mano, eu acho que esse cego gritou. Ele gritou lá em Jericó, só ouviu lá em Jerusalém, mano. Entendeu? Vou dar mais uma chance pra ele, né? Vamos lá. E volta a cena, que não ficou bom não. Vem pra cá, é pra te falar pra ele. Botar longe aí, tu grita. Tá no pescoço. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Meu irmão, o que está acontecendo aqui? Disseram-lhe: É Jesus de Nazaré que está passando. Jesus, Senhor, olha pra cá, meu Jesus! É eu, Paizinho! Ai, olha aqui, Senhor! Jesus! Aí, foi bom. Pera aí, vamos continuar. Os que iam adiante, o repreendiam para que ficasse quieto. Peraí. Mas ele gritava ainda mais, fica em pé. Ele gritava ainda mais: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Senhor, volta aqui, cala a boca, Senhor! Senhor, volta aqui, Senhor! Ok.
Jesus parou. E ordenou que o homem fosse trazido. Pega o homem agora. Pega o homem. Exatamente! Pega o homem lá, alguém pega o homem, o discípulo. Vai Pedro. Pega o cego. Pegaram acima. É Pedro mesmo, olha. Esse é Pedro. Aí, vamos continuar. O que diz aqui? Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: O que queres que eu lhe faça? E ele respondeu: Senhor, eu quero ver. Senhor, eu quero ver, Senhor. Jesus lhe disse: recupere a visão, a sua fé o curou. Recupere a visão, a sua fé o curou. Imediatamente ele tirou o óculos. Caraca, Senhor, obrigado, Pai. Ele recuperou a visão. Calma aí, terminou a história não. Vamos ler até o final. Recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus, dando peraí. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Vamos fazer esse finalzinho aí. Tu vai, salvou, Jesus curou, aí você vai seguir glorificando a Deus e todo o povo vai dar glórias a Deus. Que nem no sonho de Natal, tá? Então vamos lá, atenção, gravando já. Ô, Paizinho, obrigado. Senhor Jesus, Paizinho. Aqui, eu tô vendo. Ok, uma salva de palmas para eles. Foram fantásticos. Podem sentar. Vamos ver alguns ensinamentos justamente deste cego. Alguém sabe onde está o púlpito? O púlpito está cego. Como abrir os olhos para Deus? Como abrir seus olhos para... Tem uma música que eu gosto muito, se der tempo a gente vai cantar no final, viu, pessoal da banda aí? Abre, Senhor, os meus olhos, os olhos do meu coração. Eu quero te ver, Senhor. Eu quero te ver. E hoje nós vamos aprender nesta passagem como abrir os nossos olhos para Deus, como a gente pode ver mais, como que essa oração pode ser possível. Vamos começar no verso 35. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Primeira coisa que quem vem para Jesus tem que reconhecer que é pecador, tem que reconhecer que é cego. Primeira coisa para você ver Jesus é reconhecer sua cegueira espiritual. Muitas vezes a gente vem para a igreja, mas a gente não reconhece que é cego. A gente acha que a gente é o tal, e que Jesus é que nos dê. Jesus é que nos mande as bênçãos. Jesus é que nos dê a paz. Jesus é que me dê a mensagem hoje, porque eu quero ouvir. Tá? Você não entendeu nada do cristianismo. Ser cristão significa, primeira coisa é reconhecer que você é um pecador, que você não vale nada, tá? Que você é um trapo de imundícia, como a Bíblia diz, e que você está cego espiritualmente. E a Bíblia fala muitas coisas sobre quem é que está cego, mesmo dentro da igreja. Nós temos pessoas hoje dentro da igreja. Por que eu estou falando isso aqui? Porque a Bíblia fala, não é só para os descrentes, não. Não é só para as pessoas que estão longe de Deus, não. Hoje aqui você pode estar cego espiritualmente. E a primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer que você está cego, senão você nunca vai ver. Se você já acha que vê, você nunca vai ver, porque o que você está vendo não é aquilo que Deus realmente quer que você veja. Você acha que vê, mas não vê. E a Bíblia fala várias coisas. A primeira coisa, a Bíblia diz que você está cego quando ainda não reconheceu Cristo como o Senhor da sua vida.
Lá em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. Cadê aquela minha água? Essa gritaria deu tosse. 2 Coríntios capítulo 4, verso 4 diz: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E não é verdade? As pessoas estão cegas, inclusive o pecado está emburrecendo. Eu estava vendo um vídeo, né? Eu até postei no meu Facebook, eu espero que você tenha assistido. Quantos assistiram aquele vídeo? 180? Pouquinha gente, né? Mas você vai ter oportunidade de assistir, que é um vídeo grande. Mas naquele vídeo a gente vê quanto mais o povo vai ficando longe de Deus, mais ele vai emburrecendo, mais ele vai ficando cego. Estados Unidos, eu estava conversando com um pastor que é brasileiro, mas ele trabalha nos Estados Unidos. Ele estava falando sobre a nova geração dos americanos. Os jovens americanos, eles não conhecem mais a Deus. Por isso você vê jovens tão jovens nas drogas, no álcool, na prostituição. Os jovens, eles estão perdidos. As igrejas não pregam mais Jesus verdadeiro. Isso que a gente prega aqui, viver uma vida santa, não pecar com a sua namorada, não entrar em sexo, isso aí nós somos os radicais, entendeu? Porque lá virou um liberalismo total. E ele estava explicando que essa nova geração que está entrando, ela é uma geração burra. Os jovens não sabem quem é Adolf Hitler. Pergunta: quem é Adolf Hitler? Não sei, acho que foi um artista. Entendeu? Você sabe quem foi Adolf Hitler, né? Por favor, né? E dizem: o Holocausto não existiu, o Holocausto foi mentirinha, né? E vão botando na cabeça das pessoas, e o pecado emburrece as pessoas, o pecado cega. O pecado cega as pessoas. E a Bíblia diz que é Satanás que cega. Coloca tanta coisa, por isso que toda semana tem festa em Manaus. A gente olhou ali as coisas boas de Manaus, mas tem as coisas ruins também, né? Que a gente busca só as coisas boas. Inclusive o cara, para bater a foto do relógio, ele teve que ser um artista, ó. Porque aquele relógio está cheio de camelô, mano. Eu fui um dia desse ali, eu achei muito feia a nossa cidade, olha. E não tem mais jeito aquilo não, já tiraram os camelôs umas 500 vezes e eles voltam sempre. E tem as coisas ruins, e entre as coisas ruins de Manaus, essa sujeira, essa coisa, a cidade está suja, está horrível. Tem o coração sujo das pessoas. Eu mandei um spam. É difícil eu mandar spam, né? Sabe o que é spam? É aquele e-mail que a pessoa não pediu para receber, né? De vez em quando eu mando umzinho, né, desse. E antes de ter o NIB e-mail, que cada um manda o seu, eu mandei no nome da igreja, no meu nome. Olha, primeira vez, não sabia. Eu peguei uma lista de 57 mil e-mails de Manaus e eu mandei no meu nome. Olha, eu recebi ameaça de morte. Teve um cara que disse assim: seu padre pedófilo, eu vou te pegar, desgraçado, tu vai morrer. E me chama, só não me chamaram de santo, mano, entendeu? Porque o resto me chamaram de tudo. E sabe o que eu percebi? Porque essas pessoas são pessoas que trabalham no distrito, são as pessoas, são os seus professores. Mas lá na internet, a internet é podre. As festas são podres, né? Aquelas festas que antigamente eram só uma ilusão de ter beija logo, como é? Beija logo e cala a boca, como é? Como é que é? Ninguém sabe agora, né? Ninguém sabe, né? Cala a boca e beija logo. Obrigado. Cala a boca. Ela viu na televisão a propaganda, ela não foi, né? Cala a boca e beija a porca e o parafuso. Já
tem essa festa. O homem recebe um parafuso, a mulher recebe uma porca. E elas ficam toda. Isso me falaram, eu não fui na festa, né? Eu não sei dizer se isso é verdade. Mas você deve ter ido, você sabe. Quando você não era crente. Aí os homens botam a porca no parafuso da mulher. Olha só a sugestão. E se pegar, entendeu? Aí tem que rolar alguma coisa ali. É uma leseira. Porque o mundo está cego, o mundo está perdido. E é tão ofuscante o poder do pecado. E Manaus, infelizmente, nesses 300 e quanto, hein? Que a gente vai fazer agora? 342 anos. Tá? Manaus simplesmente é uma cidade que, como todas as outras grandes cidades do país, se perdeu completamente ao pecado. Tá? Completamente. Inclusive, estava discutindo com o pastor Davi. Manaus... Ele falou na aula de liderança. Futuramente Manaus estará concorrendo com São Francisco, de uma das cidades que mais abertas para o homossexualismo do mundo. Aguarde, tá? Porque abriu geral. Tem um jovem que me ligou desesperado um dia desse, desesperado. Pastor, o que é que eu faço, pastor? Eu estou nervoso aqui. O que foi, meu amigo? Eu fui agora no banheiro do Manauara e tinha 2 caras lá, pastor, fazendo coisa, né? Mas eu falei, o que eles estavam fazendo? Porque eu não acreditei. Estava um atrás do outro. É isso mesmo, pastor. No banheiro do Manauara, mas é num boxe lá dentro. Não, lá onde lava a mão. Tu chamou o segurança? Chamei. Entendeu? Porque é o seguinte, a coisa está tão grande que o cara ele está tão cego pelos seus desejos que ele nem se preocupa mais com o lugar, não se preocupa mais com... Aquilo que está dentro do coração das pessoas está cada vez mais saindo. Cada vez mais saindo na violência, nos assaltos. Tá? Eu oro por Manaus. Minha vontade não era mais morar aqui. Eu moro por causa de vocês. E por causa das pessoas que a gente ainda tem que ganhar. Entendeu? Se eu quisesse eu não moraria mais aqui. Mas, porque está difícil. Mas é assim mesmo. Nós estamos numa guerra. Por isso que a gente não pode baixar a guarda. O mundo está perdido. Está cego. Tá? E você pode até mesmo dentro da igreja estar cego pelo mundo. Como é que está a sua internet? Como é que estão as músicas que você ouve? Como é que está a sua vida com Deus? Será que você não está cego espiritualmente? A Bíblia fala também que você está cego quando não ama seus irmãos. Abra a sua Bíblia aí para 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2, verso 11. 1 João, capítulo... Lá quase no fim da Bíblia, na frente de Apocalipse. 1 João, capítulo 2, verso 11. Diz assim, ó. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Quem não ama seus irmãos, a Bíblia diz que está cego também, você precisa reconhecer isso. Tá? Dentro da igreja, Jesus criou a igreja para ser uma família. Então não pode ter inimizade, não pode ter ódio. Eu odeio aquela menina. Eu detesto aquela sirigaita. Ainda usa isso? Usa mais não, né? Ainda usa? Como é que usa agora? Aquela piriguete. Detesto aquela piriguete. Né? Ou então, eu estou de mal, não falo com ela, pastor. Isso está errado. Entendeu? Está errado. Por isso que na ceia, tem gente que diz assim, eu não tomo a ceia, né? Não, você tem que tomar a ceia, tem que pedir perdão. De vez em quando vem gente ajoelhar aqui na minha frente, no dia da ceia, porque estava com raiva de mim, de alguma coisa que eu falei, né? Aí eu perdoo, não, está perdoado, né? Mas é por isso que tem a ceia. Acho que Jesus botou a ceia justamente para a gente se limpar nessas horas, tá?
Então não tem que ter essas coisas na igreja. Se Jesus mandou que a gente amássemos os nossos inimigos, imagina nossos amigos, nossos irmãos. Olhe para a pessoa do seu lado. É inimigo? É inimigo? Acho que você não sentou do lado do inimigo, né? Então você tem que amar essa pessoa, mesmo com os defeitos dela, os desfeitos dela também. Se você não ama, você odeia seus irmãos, se você tem um sentimento ruim, inclusive, olha, Jesus falou muito sério. Uma das coisas que Jesus mais bate, inclusive é um dos pecados que ele odeia, é divisão, ódio entre os irmãos, tá? Inclusive, ele diz o seguinte, ali em Mateus capítulo 5, ele diz assim, que vocês ouviram o que foi dito: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo, aquele que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Aquele que disser ao seu irmão leso, tá? Leso, estará correndo o risco de ir para o tribunal. E quem chamar louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno, tá? Jesus usou umas palavras duras, isso é para os crentes. Então, olha, você tem que ter muito cuidado quando chamar o irmão de leso, tá? O irmão de louco. A Bíblia diz que você corre o risco de ir para o fogo do inferno. A Bíblia diz, eu não sei se esse fogo, se você vai para o inferno, mas você pode ir para o fogo do inferno, né? Alguém perguntou de mim, a gente perde a salvação? Não perde. Se você tem o Espírito Santo, você não perde a salvação, mas você pode experimentar o fogo do inferno. Pelo menos é o que Jesus está dizendo aqui, tá? Você não pode até experimentar o inferno, mas o fogo você experimenta, tá? E o fogo vai ser você andar de ônibus pro resto da sua vida. no 300 e quanto? No 300. Qual é o da UFAM? 352. Fogo do inferno, tá? Você está cego também, a Bíblia diz, quando é orgulhoso. Você é uma pessoa orgulhosa? Apocalipse 3,17. Apocalipse 3,17 diz assim: você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Quando você é orgulhoso, você está cego. Quando eu ganhei minha primeira bicicleta, uma Monarch, lá em Taquatiara, novinha, olha. Eu sentei, eu me orgulhei demais naquela bicicleta. Aí a mamãe estava na janela, né? E eu andando na bicicleta ali. Aí eu disse assim, cara, eu sou demais. Aí eu larguei a mão assim. Olha, mamãe, só com uma mão. Quando eu falei mão, me quebrei todinho, me ralei todinho. Eu aprendi uma grande lição, né? Vai ser orgulhoso. A Bíblia diz que o orgulho precede o quê? A queda, tá? E quem é orgulhoso, Apocalipse 3,17, está cego também, tá? Está cego. Então, não seja orgulhoso, porque você pode estar cego. Então, se você é uma pessoa orgulhosa, veja, reconheça, tá? Agora é muito difícil ser orgulhoso, praticamente impossível reconhecer que é orgulhoso. Você precisa perguntar de alguém: eu sou orgulhoso? Porque você nunca vai reconhecer. E acredite se a pessoa disser, tá? Você está sentado de um amigo do lado? Então pergunta desse amigo: eu sou orgulhoso? Orgulhoso? Se a pessoa disser, olha, mais ou menos, estuda aí. Pense, você não acredita, mas é possível que você seja. Ok. Tem outros versículos na Bíblia que falam
que você está cego, mas não vai dar tempo de eu falar. Por exemplo, você está cego quando não se santifica, a Bíblia fala isso, quando você não procura se santificar a Deus. Você está cego quando é uma pessoa hipócrita, tá? A Bíblia fala também. E Jesus veio para os cegos. Jesus veio para nós mesmos que estávamos. A Bíblia diz: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Isso é uma profecia para a gente. Nós não víamos o nosso futuro, nós não tínhamos esperança. Falei para vocês que eu estou meditando no palavra feste, né? E o versículo dessa semana foi aquele que diz assim: Deus nos ressuscitou com Cristo. Um dos versículos, né, lá de Efésios. Deus nos ressuscitou com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões, pelo grande amor com que nos amou. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, tá? Quando estávamos cegos, Jesus olhou para a gente e disse: o que você quer? E Jesus se importou. Então reconheça que você pode estar cego, mesmo aqui dentro da igreja. Reconheça que você quer ver mais, e que essa música, abre, Senhor, os meus olhos, possa não ser só uma música, mas possa ser uma oração da sua alma. A segunda coisa que a gente aprende no verso 36 e 37, olha só o que diz aqui, Lucas capítulo 18, 36 e 37. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Sabe como, segunda coisa para você abrir seus olhos para Deus? Não perca a chance. Não perca a chance. Jesus está passando. Você só tem uma vida. Você ainda é jovem. Gente, você sabe quando foi que eu fui me... Você que é bom de cálculo aí. Eu tenho 40 anos agora. Em 1997, eu tinha quantos anos? Faz o cálculo aí. 27 anos. 27 anos. Com 27 anos que esse seu pastor aqui, entendeu? É que começou, eu já tinha entendido assim um ou 2 anos atrás, e eu me converti em 89. Olha só, já tinha um bom tempo, tá? Já tinha alguns anos. Mas foi a partir de 96, 97 que eu disse assim: Deus quer me usar. Eu preciso aprender, eu não posso perder tempo. Porque antes eu vinha para a igreja, eu gostava da igreja. Talvez você fosse assim como eu, logo no início do meu cristianismo. Eu gostava da igreja, eu vinha para a igreja, eu louvava. Mas sabe, não entrava, não fazia muita diferença aquilo na minha vida. Eu ainda assistia coisa que não prestava, eu ainda mentia, né? Era desonesto em muitas coisas. E realmente eu gostava das mensagens, eu gostava daquela comunhão, daquela alegria, eu gostava de ter aqueles irmãos do meu lado. Mas sabe, o evangelho não mudava na minha vida. Foi a partir desses anos, já com 27 anos, 26, 27 de verdade, é que eu tomei uma decisão, disse: olha, eu vou mudar a minha vida. Eu quero aprender de Deus e quero, Senhor, que Tu me mostre a Tua vontade. E Deus me mostrou, Deus falou, e hoje eu estou aqui. 27 anos, e você? Quantos anos você tem? Se você ainda está com 27, você ainda pode ser o pastor Leandro aos 40. Ou melhor, ou maior que o pastor Leandro, porque o pastor Leandro não é nada. Entendeu? Se você já passou dos 27, não importa. Você pode ser um pastor Rosinaldo, que começou com mais de 35. Entendeu? Mas tanto eu quanto o pastor Rosinaldo ainda temos nossas dificuldades, porque nós começamos tarde. E você que é novinho, você que tem 15 anos, quem tem de 15 a 18 anos, levanta a mão aí. Olha só,
É um bebê. É o Amazon Baby. Você tem todas as armas, você tem toda a idade, você tem toda a força para fazer uma bomba, para ser uma bomba nesse mundo para o reino de Deus. Mas onde é que você perde a sua vida? Um namoro. Você perde essa vida no videogame, na internet. Você perde a sua vida. Você deixa o seu tempo virar pelo ralo. Eu não estou falando isso para todos. Mas você tem que tomar essa decisão, pelo menos, de não perder oportunidades e de estar aberto para o Senhor. Não perca a oportunidade. Olha, jovem, aqui nessa igreja você tem grandes oportunidades. Eu queria, com 18 anos, 17 anos, quando eu me converti, ter me convertido na igreja, da Nova Igreja Batista de hoje, onde tem um pastor de jovens só voltado para você, que te ama, que quer o seu bem, que busca o seu interesse e não o dele. Eu queria alguém que tivesse eu queria ter um líder de grupo de amizade que cuidasse de mim, que me ajudasse, que chorasse comigo nas minhas derrotas, que me ensinasse. Eu queria ter um pastor naquela época que me ensinasse, mas não, a gente tinha só uma igreja e um pastor muito esforçado, mas que não tinha tudo que você tem hoje. E você não pode deixar perder essa oportunidade. E olha, se você foi chamado para a Nova Igreja Batista, você podia ir para qualquer outra igreja dessa cidade. Mas se você foi chamado para a Nova Igreja Batista, é porque Deus queria que você estivesse aqui. Ele tem um plano, porque aqui, como disse o Érico, que está lá sozinho, no Peru agora, tentando descobrir um jeito de abrir uma igreja, de pregar o Evangelho. Ele disse aqui é o centro de treinamento. Aqui é o nosso CT, aqui é onde a gente aprende. E se você perder essa oportunidade, Jesus vai passar. Não perca a chance. E olha, você só tem uma chance, você só tem 18 anos. E deixa eu lhe falar, passa muito rápido. Estala o dedo, 5 anos já foi. Um dia desse a gente estava no sonho de Natal, já vai ter sonho de Natal de novo. Eu falei para a Fabiana um dia desse, a gente tem um combinado, a gente não perde a oportunidade. Ontem a gente estava cansado, ainda bem que quando eu estou, ela me ajuda, quando é ela sou eu. E a gente foi convidado para um churrasco de noite, olha. A última coisa que eu preciso é de um churrasco. Mas tinha amigos lá. E a gente foi estar com os amigos, porque a gente decidiu não perder a oportunidade na nossa vida de estar influenciando, de estar com as pessoas, porque o tempo passa muito rápido. Então não perca a chance. Terceiro, verso 38 e 39, diz assim: então ele se pôs a gritar: Jesus, como é que é, Carlinhos? Parecia um pato, mano, sendo morto. Não, ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam adiante repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, clame por Jesus. É a terceira coisa que você tem que fazer para abrir seus olhos para Deus: clame por Jesus. Clamar a Jesus é o segredo para que possamos ver, pois nós não podemos sozinho. Você não pode sozinho. Primeiro que a salvação você não pode sozinho. Crescendo espiritualmente você não pode sozinho. Se você está lutando sozinho com a sua internet, não adianta. Se você está lutando, tentando se transformar sozinho com a sua televisão, não vai conseguir. Você precisa de Jesus. E muitas vezes o Jesus que Deus vai botar do seu lado é o seu líder, é o seu amigo, onde você confessa. Tinha um jovem que ele tinha muito problema com televisão, mas ele tinha uma coisa boa, ele confessava. E de tanto ele confessar, e de tanta gente cobrar, de tanto ajudar, de vez em quando eu pergunto: como é que está? Ele diz: está controlado. Está controlado.
Isso ajuda. Tá? Gente, você, jovem, se não está aguentando, se você não está aguentando a pressão, se você não está aguentando aquela vontade de se masturbar, se você não está aguentando aquela vontade de acessar aquele site que você sabe que não deve acessar, se você não está aguentando essas coisas, você precisa clamar a Jesus: Senhor, me ajuda, Senhor. Muitas vezes a gente quer pecar, porque se a gente quisesse clamar primeiro, eu tinha certeza que ia ficar mais difícil. Se você clamar a Jesus, se você realmente quer, olha, Jesus vai fazer um poste cair, essa televisão queimar. Entendeu? Mas pelo menos você não vai pecar. Na minha vida, muitas vezes, quando eu estava com alguma tentação, alguma coisa assim, Jesus falou assim para mim, fechando. Uma vez eu estava com um pensamento tão grande de pensar besteira, de fazer uma besteira, e aquela tentação, aquela coisa, um acidente acontece na rua, olha, e aí eu já entendi, Senhor, não quero mais não, né? Não quero mais pensar não, tá? Jovem, você precisa clamar nos momentos difíceis, porque só tem um Jesus passando. Você chama por Ele: Senhor, Senhor, eu preciso de Ti. Até para os momentos ruins. Teve uma jovem, ela não está mais aqui, não posso falar essa história, e não vou citar nomes, né? Mas ela contou uma experiência difícil da vida dela. Quando ela tinha, acho que era 16, 17 anos, morava com os pais, virgem. Ela acordou com um homem em cima dela, tentando tirar a roupa dela, com uma arma, dizendo: cala tua boca. O cara tinha arrombado a porta da casa, tinha entrado na casa, tinha entrado no quarto dela, né? Viu talvez a jovem lá, bonita, né? E resolveu, antes de roubar, estuprar. Com a arma na mão. E eu comecei, quando ela começou a contar essa história, quase que eu digo para ela: para. Né? Porque não era uma história que eu queria ouvir. Eu disse: fala para Fabiana. Mas ela disse: não, pastor, deixa eu terminar que é importante o que eu vou falar. Ela disse: pastor, eu já era cristã. Naquele momento eu só fiz uma coisa, eu nem falei nada. Na minha mente eu clamei pelo nome de Jesus. Eu disse: Senhor Jesus, me ajuda. Eu preciso de Ti nesse momento. E ela disse: pastor, sabe o que aconteceu? Eu vou usar as palavras dela. O cara broxou. Ele não conseguiu fazer nada. E ele ficou tão sem jeito, porque era um cara jovem. Ele ficou tão sem jeito que ele saiu da casa e saiu correndo. Você tem o poder de Jesus nas suas mãos. Quando precisar, faça que nem esse cego. Nós somos fracos, nós somos cegos, mas a gente tem um Deus verdadeiro, um Deus que cura. Olha, gente, eu já falei para vocês milhares de vezes, a gente não é pentecostal, a gente não fica aqui soltando glória, mas Deus tem feito milagres de verdade aqui nessa igreja. Milagres eu fico assustado às vezes, como Deus tem feito milagres aqui nessa igreja. Se a gente quisesse botar isso na televisão, entendeu? Vixe, teria milhares de pessoas aqui atrás de milagres também. Mas a gente não quer, porque não é isso que as pessoas... A gente quer oferecer a salvação para as pessoas.
tá? Mas Jesus pode fazer sim milagres, então clame por Ele. A quarta coisa, antes de eu falar da quarta coisa, eu quero falar um pouquinho de como que você pode clamar, como é que você pode pedir mais de Jesus, como é que você pode buscar mais a Deus, né? Só alguns conselhos. Venha para a igreja, né? Já falei que aqui é um lugar que você ouve a voz de Deus. Não pare de faltar. Uma decisão que eu tomei bem jovem: eu não vou faltar à igreja. Entendeu? É difícil, mas é possível, tá? Peça conselhos. Esteja com pessoas de Deus. Se essa pessoa que você está andando é uma pessoa que só te leva para o mau caminho, só quer contar piada imoral, mesmo sendo da igreja, ele não é de Deus. Ande com as pessoas de Deus, e talvez alguns de vocês precisam mudar suas amizades. Leia, estude, medite na palavra, já falamos. E tire alguns momentos especiais. Essa semana me mandaram uma foto do sol. Eu não vi muita coisa naquele sol, não era uma bola assim que tinha, é? Isso é normal, gente, né? Eu não vi isso uma coisa. Mandaram, olhe para o sol. Fui olhar, não consegui. Como é que eu vou olhar para o sol, né? Eu não tinha nem um filme para olhar para o sol. Mas aproveite esses momentos, já que foi um momento que tocante. Aproveite, coloque uma música. Eu tenho umas músicas que eu chamo as minhas músicas. Eu tenho uma do Álvaro Tito, que é o Joelho lá. Quando eu toco ali, a Fabiana já sabe, o Leandro está buscando Deus, né? E ele começa a cantar, e eu começo a chorar. Eu pareço um pastor penteca, olha, né? Porque eu gosto de orar na presença de Deus e buscar a Deus. Quanto tempo você não faz isso, não ajoelha na presença de Deus? Decida fazer isso essa semana. Decida ver um pôr do sol na Ponta Negra, né? Ou lá no Tropical. Na Ponta Negra não, lá no Tropical, que é mais arrumadinho. Quarta coisa, verso 40 a 41. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: o que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu o homem. Diga para ele. Diga para ele que você quer ver. Diga a Jesus que quer ver. Você não é mais um na multidão. Olha, com o grande amor com que nos amou, Ele te amou. Hoje, essa semana, eu lendo esse versículo, meditando, eu disse: Senhor, o que que eu tinha? O que que eu tinha? Eu não tenho nada, Senhor, eu só consigo fazer coisa errada, eu só consigo pensar coisa errada, eu só consigo fazer coisa errada, e mesmo assim Tu me amou, ainda me amas. E eu me rendi aos pés do Senhor agradecendo. Ele conhece a minha voz, Ele conhece a sua voz. Você quer entender Deus? Tenha um filho. Tenha um filho. Se você não entendeu Deus ainda, você vai entender quando tiver um filho. O filho quando estava doente, entendeu? Como o pastor Carlos disse, você queria, você pede para o Senhor: me dá essa febre, Senhor, e você chora por dentro, porque você ama tanto, você quer a segurança daquela pessoa. E olha, a minha já está com 18 anos e é o mesmo amor, é aquela mesma coisa, aquela mesma paixão. É isso que Deus sente por você. Escolheu? Não. Desculpa, falei besteira. Escolheu? Jesus escolheu você? Sim. Entendeu? Ele escolheu sim você. Eu não sei porque eu falei aquilo. Tinha uma coisa, mas eu não consegui completar. E por último, quando você vê, só tem uma coisa a fazer. Quando Deus te der as bênçãos. E olha, essa igreja tem sido muito abençoada. Quando Deus te der as bênçãos, verso 42. Jesus lhe disse: recupere a visão
A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus glorificando a Deus. Glorifique a Deus. Glorifique. Faça a sua vida valer a pena. Tá? Ele começou a seguir Jesus e fazer aquilo que Jesus queria. Como eu falei na semana passada, muitas vezes nós temos medo da vontade de Deus. Mas olha, a vontade de Deus é boa para você. Continue então, glorifique a Deus.